Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos novamente juntos. Fico muito feliz pela presença de todos para o nosso segundo podcast do Altstar. Hoje, primeiramente me apresentando, meu nome é Antônio Augusto, sou autista, sou advogado e estou hoje com vocês para apresentar a nossa muito querida convidada, a doutora, vamos ver aqui se eu não vou falar errado hoje, a doutora Raquel Proença, psiquiatra da infância e da adolescência, que vai falar hoje sobre o tema Primeiros Sinais de Autismo em Bebês. Ela é formada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e docente na Unicesumar. E com hoje temos também nossas companhias de sempre, a minha mãe Lilian Ferreira e Michele Paulo. Se puderem se apresentar, será um prazer. Bom, a doutora tinha que falar primeiro que eu, mas assim, já que a gente já começou, oi pessoal, mais uma vez estamos aqui com a presença ilustre da doutora que veio abrilhantar o nosso podcast de hoje. Vou passar a bola para a Michele. Doutora, obrigada por receber a gente, por estar aqui hoje participando, né? Nosso segundo episódio. Nós estamos nos aperfeiçoando ainda, né, Antônio? Nós estamos aprendendo ainda como que a gente pode dirigir o nosso podcast, mas a nossa principal intenção é que a gente leve informação de qualidade para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, eu gostaria que a doutora se apresentasse e falasse um pouquinho, pessoal, um pouquinho da sua história e o principal tema de hoje, que é o diagnóstico em bebês, né, doutora? Exatamente. E como a gente estava conversando agora há pouco, a escolha desse tema foi com muito cuidado, porque é um tema que me toca muito. E eu acho muito importante a gente poder divulgar essa informação de que já é possível a gente identificar os primeiros sinais de autismo em bebês ainda pequenos. A partir daí, eu acho que vocês vão me perguntar um pouco mais, mas antes de 1 ano de idade. Então, quando alguém ouvir, ou se quem estiver assistindo o nosso podcast, ouvir do médico, ouvir de alguém, o diagnóstico só é feito a partir dos 3 anos de idade, essa informação está completamente desatualizada. Com 3 anos de idade, os sinais se tornam muito mais evidentes. Então, o diagnóstico é muito mais fácil. Só que quando a gente intervém antes, a criança pode se beneficiar durante a vida futura dela. O prognóstico melhora muito. E é importante a doutora falar isso, porque eu tenho um filho, Álvaro, ele tem 11 anos hoje, e ele foi diagnosticado com 5 anos. E eu falo, e eu sempre falo que foi um diagnóstico muito tardio. Sim. E isso foi um atraso gigantesco na infância dele, né? E no tratamento que ele poderia ter recebido anos antes, né? E são anos que foram perdidos e são valiosos, né? Que a gente fala que a gente fica mais tempo na fase adulta do que na fase, né, da criança e bebês. E a gente falava do diagnóstico naquela época a partir de 3 anos. Ninguém falava diagnóstico na época de bebê, na geração de recém-nascidos, a partir de 6 meses, 3 meses mais ou menos. E qual que é, doutora, as principais características que uma mãe está lá em casa com um bebezinho de 3, 4 meses que a gente consegue observar a diferença? O que a gente nota, assim, uma coisa muito aparentemente visível, né? Uma coisa bem visível. Vai ser muito visível quando a gente fala antes de 1 ano de idade, quando provavelmente essa criança tiver uma apresentação grave ou moderada. Se a gente está falando de uma apresentação leve, atualmente a gente chama de nível de suporte 1, os sinais vão ser muito discretos, muito sutis. Porque se tem a ideia que um bebê que tem autismo, ele não realiza contato visual, ou ele não balbucia, ele não vai fazer isso tanto quanto uma criança neurotípica. Mas ele vai ter momentos que ele vai fazer isso. Mas o que a gente tem que se atentar? Já dei a dica aqui, contato visual. Então, uma criança que realiza menos contato visual do que uma criança neurotípica, ou se realiza contato visual, ela não sustenta esse contato. O contato visual ele vai começar a se estabelecer ali em torno de 2 meses de idade. Com 1 mês de idade, a criança já enxerga até 30 centímetros. Então, ela realiza, né, um contato visual fugaz com a mãe no momento da amamentação, mas não é um contato visual que se sustenta.
a criança ela começa a buscar mais o olhar em torno de 4 meses de idade e ela começa a seguir o olho do adulto a partir de 6 meses. Esse contato só vai estar estabelecido de fato com 9 meses. Mas a criança com autismo ela pode realizar esse contato, mas bem menos que outra criança. Ainda sobre contato visual, é muito comum as pessoas da família falarem, mas ele olha de vez em quando. Ele não está olhando agora porque tem um objeto que está chamando atenção, tem a TV que está chamando atenção, e daí quase sempre vai ter esse argumento, o vaso está chamando atenção. Ele não está afim agora, ele está com sono, ele Exatamente. quer dormir. Ele é Pessoas assim não mesmo. chamam atenção para ele. Exatamente. Falando assim, então, dos sinais, contato visual, atender quando alguém chama pela criança. Então, uma criança que, a partir de 5 meses de idade, ela já é para atender muitas vezes, né? Quando alguém chama por ela. Uma criança com autismo vai demorar mais para atender quando alguém chama. É uma criança que muitas vezes não desenvolve sorriso social, então não sorri para os outros, ou não dá gargalhadinhas. Isso a gente pode ir se aprofundando um pouco mais, tá? Porque nem todas as crianças vão ter todos os sintomas. É uma criança que pode não apontar quando tem um interesse, ou que não imita. Então, tem vários sinais de alerta para a gente ficar atento. Uma mãe em casa pode ficar na dúvida. Na dúvida, procure um profissional, especialista na área. Doutora, mas aí, assim, preocupação. Os profissionais da primeira infância, eles estão preparados para fazer esse encaminhamento? Porque a gente via que lá atrás não estavam, né? Hoje a gente vê que eles já encaminham para um neurologista, para um psiquiatra, na dúvida ali eles já estão mandando. Mas, assim, normalmente um pai, uma mãe, ele vai observar alguma coisa e ele vai buscar o especialista direto ou ele vai esperar com que esse pediatra dê esse sinal de alerta? Não, acho que vocês têm que procurar mesmo. Eu acho que já melhorou muito, né? Hoje em dia, pelo SUS, é obrigatória a aplicação da escala MCHET para todas as crianças entre 18 e 24 meses. Infelizmente, isso ainda não é realizado na prática clínica. E é um protocolo bem fácil, né? Ele é um protocolo que acho que qualquer um consegue responder as perguntas e poder passar já para o médico. Olha, doutor, eu acho que meu filho deve ter alguma coisa porque ele não responde isso, ele não cumpre isso. Então, acho que ajuda já esse protocolo até para as famílias terem acesso a isso, né? E qualquer um pode aplicar a escala MCHET. Porque ela é uma escala não de diagnóstico, mas de rastreio. Então, ontem, por exemplo, eu estava conversando com alguns professores, explicando para eles que eles podem dar uma olhada na escala, eles não precisam realizar o diagnóstico. Mas se eles se atentarem que tem algum sinal de risco, eles encaminham para um profissional. Melhorou muito, Lilian, mas ainda tem muito que melhorar, né? A minha formação de avaliação em bebês não veio da minha residência. Foram cursos que eu realizei após a residência. Então, vai do profissional continuar estudando, continuar se capacitando. Então, se a família não sentiu segurança com o primeiro profissional que passou, procura um profissional que seja especialista em primeiríssima infância. E hoje a gente tem internet, hoje você consegue consultar com qualquer especialista em qualquer lugar do país. Doutora, mas eu acho que assim, as pessoas elas precisam ouvir falar, né? Até porque a busca só vai se ela ouvir em algum lugar alguém falando alguma coisa sobre, porque senão isso que você acabou de falar. A própria família, não, mas não está olhando por esse motivo. A própria família já vai criando as negativas do não, para não buscar nada que comprometa. A doutora falou um negócio bem interessante. Professores, né? Hoje em dia as crianças estão cada vez mais cedo nas escolas, né? E eu acho que os professores têm um papel fundamental, porque eles também podem fazer esse rastreio, né? Eles também podem se ligar, né? Ter um sinalzinho de alerta e falar, poxa, essa criança tem alguma característica do autismo. Se eu fizer um protocolo de pré-avaliação, passar essa documentação para os pais, os pais automaticamente já passam para o médico que a escola já percebeu. Então, o médico, né, ele já vai ver que não é só a opinião da família, que tem uma opinião a mais, que é de um profissional, né, da educação, que viu que tinha alguma coisinha. É o trabalho multiprofissional, não? Exatamente. Na verdade, qualquer pessoa que esteja em contato com essa criança... E que perceba. Eu falei para vocês que muito do que a gente sabe sobre psicanálise em bebês vem num trabalho da Europa, principalmente na França. E lá,
o pessoal da enfermagem, os auxiliares de enfermagem, quem faz puericultura, que vai medir, vai pesar a criança, já é treinado para se atentar aos sinais de alerta. Então, o encaminhamento pode vir. Busca direta dos pais, normalmente os pais que já tenham alguma outra criança. Sim. Pais de primeira viagem é mais difícil. Prematuro, doutora. Prematuridade, eu acho que fica um pouco mais difícil. Alguém da família que tenha mais experiência com bebês, o pediatra ou os professores. Mas, com certeza, os professores ajudam muito. No caso, então, por exemplo, doutora, os marcos do desenvolvimento da criança, né? Já ajuda nesse diagnóstico? Ajuda muito. Porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente vai ter ali alguma dificuldade, alguma anomalia, algum atraso nos marcos do desenvolvimento. Todo profissional que tem contato com criança tem que saber os marcos do desenvolvimento. Hoje já tem aplicativos que auxiliam um pouco nesse processo. Eu acho que podem ser muito úteis esses aplicativos, se você puder levar para o seu médico, conversar com um profissional, para ele também te ajudar na interpretação dos resultados. E a doutora indica assim, por exemplo, atrasou na fala, atrasou em alguma coisinha que tem no marco do desenvolvimento, a doutora já fala, procure o médico imediatamente. Não tem essa de esperar, vamos esperar mais 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não só isso. Com 5 anos ele vai falar, não é assim, doutora? Não existe isso, é isso mesmo. E por que não pode atrasar? Porque a criança, a gente fala dos 360 dias de ouro, que começa já no útero da mãe, na gestação. Por que são os 360 dias de ouro contando os 9 meses da gestação? Porque o cérebro da criança é muito plástico. Ela está formando muita conexão e ela está eliminando muitas conexões que são desnecessárias, que a gente chama de poda neuronal. A gente tem 3 momentos na vida de uma pessoa que ela vai passar pela poda neuronal. Intraútero. Quando essa poda neuronal acontece de uma forma inadequada intraútero, a criança já pode ter sintomas logo após o nascimento. Uma pessoa muito bem formada já vai conseguir perceber. Em torno de 2 anos de idade, que é quando acontece o autismo regressivo. E na adolescência, com 16 anos de idade, que quando não acontece de uma forma adequada, a gente pode ter um quadro de esquizofrenia. Nossa. Então, assim, quando a gente atrasa o diagnóstico, a gente perde tempo mesmo, a gente perde uma janela de oportunidade. Doutora, como que funciona? Que nem assim, a gente conhece uma pessoa, tem a idade do Antônio, a gente conheceu quando eles tinham 2 aninhos, e essa criança ela tinha o desenvolvimento normal e parou. Né? Hoje ele é um autista grave, sem comunicação nenhuma, né? Não fala, ele não olha, realmente é um autista grave mesmo. Essa poda, é nesse momento que acontece isso? É o que a gente chama de autismo regressivo. Costuma acontecer entre 1 ano e meio de idade, 2 anos e meio. Mas tem um gatilho, não? A gente ainda sabe muito pouco. O que a gente já sabe de alguns gatilhos, infecção por bactérias na garganta, que a gente chama de infecção estreptocócica. Uma infecção estreptocócica pode levar a uma síndrome que chama PANDAS. E daí o médico vai ter que dosar o ácido. Então, assim, a gente sabe de alguns gatilhos, mas em outras crianças a gente nunca vai encontrar qual que foi o gatilho para isso ter acontecido. Tá, mas a pessoa não pode achar que a pessoa desenvolveu o autismo por causa da doença. A doença foi o gatilho para que o autismo se... Perfeito. Né? Essa criança, essa pessoa já tinha uma predisposição genética. Sim. Que por algum motivo o ambiente fez com que isso se apresentasse ou se manifestasse. Assim como outras comorbidades, né, doutora? Sim. Também pode... Inclusive, a esquizofrenia, que a doutora falou na fase adulta, né, adolescente, tem a ver com o que a doutora acabou de falar. É isso, mais ou menos? Exato. Então, Exato. O que acontece nesse momento da poda? A poda para de produzir? Como funciona? A poda neuronal ela é muito importante. Imagina que você tem uma floresta, como uma floresta amazônica, e você quer caminhar dentro dessa floresta. Ou seja, é a informação que tem que passar no cérebro. Mas como você vai caminhar numa floresta cheia de árvore? Você tem que podar as árvores e abrir os caminhos. Então, na poda neuronal, a gente tem
perda de sinapses, mas são sinapses desnecessárias para que a gente possa utilizar de forma mais eficaz os caminhos neuronais que realmente importam. Quando isso acontece de uma forma desordenada, então, eu corto uma árvore ali, eu corto outra árvore ali, mas eu não estou formando uma trilha, eu não estou formando um caminho, essa sinapse, essa conexão neuronal não acontece como deveria acontecer. Isso para todos os transtornos do desenvolvimento. Autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, todos eles a gente costuma ter alguma alteração na poda neuronal. Tô lascado, né, mãe? Me lasquei, quer dizer. Não, você já passou as 3 fases. Já passou as 3 Não fases. tá lascado por uma coisa que é muito legal, né? O corpo humano é fantástico. E o cérebro, ele continua com esse processo de neuroplasticidade por toda a vida. Então, por isso a gente Só que sempre numa escala menor. mas a gente sempre está formando novas conexões. E na idade, por exemplo, dos 7, 8 anos, também não pode acontecer, doutora? Não existe essa poda? Porque é numa fase bem complicada da criança que a maioria está na fase da pré-alfabetização ou alfabetização. Então, tem algumas que vão super bem, né? E algumas já travam ali e não vai para frente, né? Eu imagino que aí não é tanto a questão da poda neuronal, mas é o aumento da demanda. Porque até a pré-escola não existe uma exigência tão grande, uma cobrança tão grande do aprendizado. E a partir da idade escolar, a demanda aumenta. Inclusive, aí que muitas vezes acontece o diagnóstico pelo aumento da cobrança. Mas não pela poda neuronal, não é muito esperado que aconteça nessa idade, não. Doutora, essa questão da poda, que nem chegou até os 2 anos, vai conseguir investigar, por conta da neuroplasticidade e essa criança sendo estimulada, a chance do desenvolvimento a gente sabe que é melhor. Muito melhor. Então, assim, por isso que a importância do diagnóstico tão cedo. É porque, assim, a gente escuta, as pessoas vêm conversar com a gente e a gente tenta, na medida do possível, né? Porque aqui nós só somos conhecedores, né? Não somos especialistas, então, sempre que me procura, eu já falo para a pessoa assim, ó, você está no melhor momento. Se o médico falar que não tem nada, volta para casa feliz, agradece a Deus e pronto. Mas se o médico falar que você está no momento para fazer alguma coisa, você não vai ter perda. Então, assim, o quanto é importante as pessoas saberem que essa idade você pode não mudar um diagnóstico, mas mudar a vida dessa criança. Fala. Não só isso, mas também a questão da suspeita, porque se existe a suspeita, já não vai fazer mal para a criança ela já ter os estímulos precoces, todos os tipos de atividades relacionadas a isso. Antes, naquela situação, aquela questão de melhor prevenir do que remediar. Exato. A criança, eu falo isso para os pais. Às vezes os pais estão muito preocupados se é autista ou não é. E muitas vezes a gente vai aplicar várias escalas em várias consultas e a gente já encaminha desde a primeira consulta. Porque ainda que não seja autismo, tem um atraso no arco do neurodesenvolvimento. Então a criança não tem nada a perder com o estímulo. E quando eu falei que é muito melhor, quem trabalha na intervenção, às vezes eu vejo uma criança numa consulta, depois de 3 meses é outra criança. Assim, é visível a olho nudo, a gente vê na sala de espera como que melhora comunicação, rápido, né? interação social, questão sensorial. Então, a resposta nessa idade, ela é muito significativa. Até porque também, doutora, na parte de bebês, a gente não pode avaliar só a parte neurológica, né? Tem a parte também motora, né? Essas crianças, bebês, vão estar o quê? Começando a sentar, engatinhar. Então, é importante os pais também, não é? Terem o contato direto e pensar um pouco nessa parte que é as intervenções aqui, a intervenção precoce já entra como um tratamento. É mais ou menos isso, doutora? Exatamente. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce para poder intervir. As escalas que a gente aplica, elas não vão dar o diagnóstico ou não de autismo em crianças antes de 1 ano. Antes de 1 ano, a gente vai usar um termo que é risco psíquico ou risco psíquico para autismo. Então, a gente observa aí um acerto em torno de 86% com as escalas. O restante, muitas vezes, são crianças que não vão desenvolver autismo ou vão ter TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas
a gente já tem que Precisa intervir, estar a gente preparando. não pode perder tempo, né? Então, cada dia mais hoje, as clínicas estão se preparando para intervir com bebês. Doutora, eu escuto bastante, já ouvi em palestra essa questão, por isso que eu até falei da prematuridade. Qual que é o que justifica normalmente as crianças que são prematuros ou bebês que são gêmeos, uma grande maioria prematuro, que pode desenvolver? Tem alguma semelhança ali que tem algum prejuízo? Eu não consigo entender, porque se eu preciso falar sobre isso, eu não sei falar, mas eu sei que acontece, mas eu não Sim. sei como funciona. Qualquer situação que você tenha um sofrimento ali cerebral, se a pessoa já tem uma predisposição para desenvolver o autismo, pode ser um gatilho. E a prematuridade, apesar, assim, como eu falei, o corpo humano é fantástico, o cérebro é um dos primeiros órgãos que se desenvolve, né? Mas quando a gente tem uma prematuridade, a gente pode ter um sofrimento fetal, muitas vezes até no nascimento, Entendi. com uma hipóxia após o nascimento. Tem alguns outros fatores que hoje já estão sendo mais bem estudados, como o uso de algumas medicações durante a gestação. Então, o uso de antidepressivos ou de anticonvulsivantes, já tem alguns estudos. Diabetes gestacional tem bastante relação, porque o açúcar ele vai reagir ali com o cérebro, prejudicando esse desenvolvimento, a gente chama de glicosilação, esse processo. O uso de álcool na gestação não está relacionado com autismo, mas está relacionado com síndrome fetal do álcool. Então, tem vários fatores intraútero e pós-nascimento que podem estar relacionados. Nossa. Tem que ser saudável na gestação. Tem que ser saudável na gestação, exatamente. Essa é É para o mínimo, vocês, né? Poxa, é o mulheres, mínimo, isso não né? adianta para mim. Doutora, uma pergunta que eu acho que tem um monte de mãe que quer saber. Eu tenho um filho autista, engravidei de novo. Qual que é o risco dessa criança nascer com autismo? Vale muito a pena a consulta com um profissional que se chama geneticista. É um profissional que não tem tantos no Brasil, mas como eu comentei, né, hoje a gente tem a possibilidade da consulta online. O geneticista ele vai poder fazer um estudo para compreender. O autismo ele tem um componente genético muito importante. Pode ser um componente genético relacionado a uma síndrome, por exemplo, uma trissomia do 21, quando a gente tem um cromossomo a mais ali durante a divisão celular, ou pode ser uma alteração ali no gene que a gente chama de metabólica. Então, muitas vezes o cariótipo vai mostrar alterações. Eu costumo pedir cariótipo para as crianças que eu atendo. O cariótipo vai mostrar uma alteração mais grosseira, como uma trissomia, um cromossomo a mais, ou como a síndrome do X frágil. Mas após o cariótipo, se a gente não encontra nada, a gente tem que ir afunilando a investigação. Então, outros exames que nós chamamos de exames moleculares, normalmente o geneticista consegue através do convênio. Que daí são os genomas, os exomas. Exatamente. CGH-Array, então vale a pena continuar essa investigação. Alguns neuropediatras, alguns psiquiatras da infância e adolescência até conseguem pedir, mas normalmente os convênios não liberam. Os convênios não liberam e no Brasil tem poucos lugares que fazem. Eu acho que São Paulo eu sei que tem um lugar que faz. Na época que o Álvaro estava na suspeita do diagnóstico, até mesmo, era caríssimo o exame. Era caríssimo. Hoje em dia já está bem mais acessível. Sim. Mas ainda não é para a realidade de tantas pessoas. Não é para a realidade, não, jamais. Acho que nem terapia hoje em dia não é realidade, né, para as pessoas. Então, muito menos um exame desse, a não ser que tenha uma suspeita muito... que o médico, né, esteja quase certo. Não, tem alguma coisa a mais que a gente vai ter que investigar. Aí é uma coisa que não tem como escapar, e tem que dar uma cutucada no plano de saúde para ver o que a gente consegue. E você chegou a realizar essa investigação? Eu fiz. Ajuda, eu fiz fora do Brasil. Então... Ajuda a elucidar, acho que tirar muitas dúvidas, muitas. Que nem o médico estava falando na época que existe mais de 2.000 genes que estão associados ao autismo, né? Então, às vezes, a gente não vai nem a saber qual que é a compatibilidade do pai e da mãe, mas a gente pode estar ajudando nos estudos para saber que gene que pode estar associado com o diagnóstico do autismo em geral. Então, faz parte do estudo, né? Então, ainda uma alteração cromossômica que a gente chama alteração de novo.
Ou seja, você e o seu parceiro não tem nenhuma alteração, mas ali aquele gameta que foi gerado especificamente teve uma alteração. Uma É isso mutação. mesmo. Uma mutação. Então, não necessariamente você vai ter um risco aumentado de ter outros Exatamente. filhos com TEA, né, dentro do espectro. Ele estava explicando que, por exemplo, quando nasce o segundo filho, se for menino, a probabilidade é de 18%, né? Se for menina, a probabilidade é de 7%. É maior ou menor? Ontem eu expliquei Menor. isso lá nessa palestra que eu dei. Por que as meninas têm menos autismo? Vocês sabem? Não, por quê, doutora? Eu Não. queria saber, é Eu verdade. escutei já muita Me coisa a perguntaram respeito. esses O dias. que, eu que falei, você já viu a respeito? Ah, não, é que eu já vi já vi sobre questão genética, já vi que, já escutei a respeito de mulheres terem, era um exemplo como se fosse como se fossem copos, que o copo da mulher era maior, então ela conseguia, vamos dizer assim, ela precisaria de mais, eu vou dizer no exemplo Tá da questão perfeito, genética, é isso mesmo. precisaria de mais características para ela apresentar essas características de Mais autismo. genes. Mais genes. Então, no a caso. gente comenta que a menina, ela tem uma expressão gênica menor. Ela precisa de mais genes para alterados poder ter pra esse apresentar. fenótipo do espectro. Então, a gente usa a teoria dos copos, é isso mesmo. É como se o menino, ele tem... ele precisa de 300 ml de água para transbordar e tá dentro do espectro, a menina teria uma caneca maior. Então, precisaria de 600 ml, ou seja, muito mais genes para poder apresentar o TEA. E tem o exemplo do copo do pai e da mãe, né? Sim. Que daí tem várias bolas de tamanho diferente, que são os genes, né? É isso quando mesmo. mistura, se transbordar, provavelmente vai ter uma criança com alguma síndrome ou transtorno ou autismo. Se não transbordar, normalmente é criança neurotípica. É mais ou menos isso, explicando de uma forma resumida. Mas é muito didático esse exemplo do copo, né? E daí, muitas meninas têm o autismo, mas elas têm a camuflagem social. Sim. Elas disfarçam mais. Porque, normalmente, elas têm uma apresentação com menos comportamentos externalizantes, que são as estereotipias, a reatividade emocional. Então, muitas vezes, elas passam como tímidas, como ingênuas. Diagnóstico em meninas é mais difícil. Doutora, mas e o Eu ia comentar do sofrimento? subdiagnóstico, né? Existe a questão do subdiagnóstico feminino também, não tem? Muito. Como que seria isso? A gente diagnostica menos porque dá menos trabalho. Uma criança quieta, que assim, só tem uma questão de não interagir tanto, ela passa mais despercebida do que um menino que pode ter estereotipia, Até porque irritabilidade. a criança que é quietinha, que não aparece, tá bom, né? E as A maioria das meninas- mães, ai, que legal, meu filho é bem bonzinho. E as meninas imitam melhor. Eu tenho meninas dentro do espectro que elas literalmente copiavam o comportamento das outras meninas para conseguir passar despercebidas, mas não era natural para elas socializar. Elas imitavam, aquela amiga tá agindo daquela forma, então é assim que eu devo agir. Então é mais difícil o diagnóstico. Eu sempre achei que essa questão de copiar o comportamento era uma coisa difícil para o autista. Nas meninas isso acontece mais, a gente chama de camuflagem social. Elas camuflam mais. E eu achava, porque assim, eu escutei uma pessoa falou para mim uma vez que a filha tinha, o médico tinha suspeitado que a filha era autista, mas ela tinha umas outras características bem mais importantes do que alguma coisa relacionada ao autismo. E ela começou, aí a mãe falou para mim assim, ela começou a assistir filmes sobre e começou a reproduzir o que as pessoas faziam. Daí eu falei assim, nossa, eu acho que o Antônio não tem essa capacidade de reproduzir. Né? Eu falei assim, ainda se fosse uma ecolalia que escutou e vai reproduzir, mas reproduzir essa questão de comportamento, porque se fosse assim ia ser fantástico. Mas é mais imitação, difícil. né? É imitação. Na verdade, é a base do aprendizado, mas é a imitação, difícil. né? Mas é mais difícil justamente pela questão da teoria da mente. Vocês já ouviram esse termo? Eu já ouvi o escutei termo, mas... O Antônio tá fantástico. O que você... Não, eu só escutei, eu não sei muito a respeito não. Pode falar. A teoria da mente, um neurotípico, ele vai conseguir aprender mais através da imitação. Daí entra tanto a questão da teoria da mente como do neurônio espelho, que a gente conseguir imitar.
Nas meninas, isso é menos expressivo, por isso elas camuflam mais. Mas tanto meninos como meninas vão ter mais dificuldade de imitar e perceber Sim, o comportamento do outro. alheio. Isso. E isso é a base, desde criança, né? Que a gente aprende por imitação. Por imitação. Isso aí é o começo. Mas uma pergunta que eu queria fazer também, é na parte de bebês, voltando, seletividade alimentar. Começa nessa primeira infância, em bebês? Já começa uma predileção por alguns alimentos e algumas cores, mas como a introdução alimentar costuma acontecer a partir dos 6 meses, pode passar mais despercebido, porque às vezes a mãe intercala com um mamá, com uma fórmula, mas já é possível sim, tá? Ter uma predileção, não aceitar alguns alimentos, Até o não próprio aceitar leite, algumas às vezes, a texturas. criança não pode aceitar. Sim. Existe muito isso, né? A criança Sim. não aceita de forma alguma o leite materno. E, às vezes, a mãe também está... Deve ser desesperador. Exatamente, deve ser desesperador. Tem alguma coisa a ver já nessa Tanto fase, doutora? tanto pela questão sensorial do leite, como a maioria das crianças dentro do espectro, elas não gostam de ser ninadas. É o contato físico? Isso, então muitas crianças com TEA, elas, nenéns, eles gostam mais de ficar no berço do que no colo. Não são todos, Nossa, mas sim, muitos sim. gostam. Eu fui o contrário, né, mãe? Não, Ana? filho, você não gostava de ficar no colo. Não gostava de ficar Mas no eu também não colo? gostava de ficar no berço. Eu na chorava o tempo verdade, todo. a minha frustração era assim. Era uma gravidez planejada, desejada, porque o sonho da minha vida era ser mãe, tá? Não era nem casar. Eu falava que se eu não arrumasse marido, eu ia ter um filho. Então, eu casei, 1 ano de casada, eu me preparei para ser mãe. Tive uma gravidez perfeita, tive um parto normal, normalíssimo, e o meu filho não ficava no meu colo de jeito nenhum. Então, para mim, eu Já falava poderia assim... ser um sinal, Lívia. Nossa, era um desespero para mim, porque eu falava assim, como assim? Né? Eu Alguns- olhava a roupinha antes para ver esse menino dentro Alguns dessa bebês roupa. Eu não gostam te de amava. ficar segurados assim de frente. Sabe quando você segura o bebê de frente? Por isso que tinha a teoria da mãe geladeira, porque se falava assim, a mãe segura o bebê de frente porque ela não é afetiva. Não é porque a mãe não era afetiva, é porque o bebê com não queria. autismo ele não aceitava ser ninado. Não são todos. Normalmente o bebê que tem autismo, ou ele pode ser muito quietinho e não dá trabalho nenhum. Então, aquele bebê que você põe no carrinho, ele fica no carrinho. Você sai do quarto, ele não estranha a saída do Ele é outro. indiferente, né? Ele é indiferente, ele não tem ansiedade de Não, separação. Antônio não é diferente. Ou pode ser uma criança muito irritada. É uma criança que ela não consegue encontrar posição, nada satisfaz. Então, pode ser tanto É uma um busca bebê... sensorial, às Uma vezes? busca sensorial, perfeito. Então, pode ser um bebê ou que dá muito trabalho, ou um bebê que não dá trabalho nenhum. É o hipo e o hiperativo, né? O então Álvaro era foi ao hipo, contrário. então era hipo. Talvez o atraso diagnóstico veio justamente por isso. Ele era uma criança hipoativa. Então, por exemplo, ele não dava atenção para algumas coisas que... Do brincar, por exemplo, era diferente, mas não era uma coisa que travava. Ele brincava, tal, de forma que a gente percebia que era relativamente normal, mas ele estava indiferente. Se tinha uma bola, se tinha um carrinho, se não tinha, né, qualquer coisa era indiferente. Então, foi uma coisa que chamou a atenção. Só que daí os médicos, eles não associavam isso, essa hipoatividade, porque a maioria era o quê? Hiperativa. Hiperativo. Né? Então, eles excluíam. E, na verdade, o autismo tem de tudo. Tem crianças que têm verbais, não verbais, hiperativa, hipoativas, com sensibilidade alimentar, seletividade alimentar, sem seletividade alimentar. Então, tem de tudo, né? Um acúmulo de características. É aquilo que a gente fala, mas que a gente tem que continuar repetindo até as pessoas compreenderem. Um autista não é igual ao outro. E para ter autismo, não precisa ter todas as alterações. Um autista vai ter, por exemplo, tem crianças com autismo que buscam muito o contato e a interação social de uma forma, às vezes, inadequada, não percebendo o contexto, mas que busca o outro. E já tem crianças que não buscam. Então, por isso que é importante um profissional com experiência poder investigar. Mas, normalmente, é um bebê também que não olha quando chamado, ou você tem que chamar diversas vezes. Então, uma criança em torno de 9 meses de idade, ela vai atender em torno de 80% das vezes quando chamar. Uma criança com autismo, ela vai já atender menos vezes. Então, uma criança que você tem que chamar diversas vezes.
que muitas vezes pode parecer ter alguma alteração auditiva, alguém pergunta, será que ele é surdo? Porque a gente chama e não responde. Pronto, que fazem teste com isso. Mas não aí fazem? liga com a linha pintadinha, ele vira na hora. Exato. Isso Não é assim? aconteceu comigo logo quando eu comecei a atender em psiquiatria da infância e adolescência, teve um caso assim. A gente interagiu ali com aquela criança, ela não olhava. Eu estava solicitando o Bera, eu acho que eu solicitei Bera. mesmo assim. Muita gente. Mas a mãe ligou na hora, a galinha pintadinha mesmo. A criança veio na hora. O problema é a galinha pitadinha. Né? Então, assim, são várias coisas que a gente tem que estar atento. Não triangula o olhar. Então, normalmente, o bebê, quando ele está brincando, ele triangula o olhar. Ele está brincando ali com um bloquinho, ele olha para o bloquinho e ele olha para quem está brincando com ele para ver se está olhando e olha de volta. Olha o brinquedo e olha para a pessoa. A criança com autismo, muitas vezes, ela não vai triangular. Ela não vai olhar para você para ver se você está olhando o que ela está fazendo. Até no apontar, né, doutora? Aponta, a criança vai ter que olhar lá e vai ter que olhar você que está apontando o objeto que você quer apresentar. Isso. Então, assim, se eu mostrar para vocês, vamos olhar aquele vaso, vocês vão olhar o vaso e vão Vai olhar para você de mim. volta. Tanto a criança não olha quando alguém aponta, como ela também muitas vezes não vai apontar. Ou se apontar, ela vai apontar para necessidade. Então, ela vai apontar para água, para comida, ela não vai apontar para buscar uma interação social porque algo é legal. Ela vai Dar continuidade, né? Exatamente. Doutora, e a parte de balbucio, que é o pré-requisito da linguagem, né, que a gente fala? Então, as mães esperam que a criança, no mínimo, comece a balbuciar com quantos meses? Balbuciar, a gente já pode esperar em torno ali de 5 meses, né? 6 meses a criança ela já consegue repetir algumas sílabas que você fala. Então você vai falar bababá, a criança vai falar isso também. A criança com autismo ela até pode balbuciar, mas muitas vezes não é na troca com o outro. Muitas vezes ela é faz sozinha. Ou a criança pode fazer e a mãe imitar e até continuar. Mas uma criança neurotípica, quem cuida dela vai iniciar o balbucio e ela vai continuar essa troca. E outras imitações também. A gente vai esperar ali uma primeira palavra que já tem um significado em torno de 1 ano. Pode ser antes, né, 11 meses, pode ser um pouco depois, 1 mês e meio, mas a gente já espera um repertório de palavra em torno de 150 palavras entre 1 ano e meio e 2 anos. Então, às vezes a gente pergunta para os pais, começou a falar com 1 ano e meio? Começou, mas falava 3 palavras. Então, a gente tem que entender quantos vocábulos era. E a partir de 2 anos, a gente já espera 250 vocábulos. No caso Como do que eu era, Álvaro, mãe? ele começou a falar, ele tinha o balbuciar na época certa, ele começou a falar palavras soltas, lua, cantava, imitava, e quando a gente colocou ele na escolinha, que foi bem na época que eu lembro direitinho, eu falei, nossa, agora ele vai deslanchar, né? Não, aí ele travou mais ainda, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Ou a escola tá, você já fica com um sinal de alerta bem, e foi bem nessa época. Então, às vezes, a criança até fala, mas tem a poda neuronal, né? Exatamente, em torno de 2 anos, pode ser um pouco antes, né? E outra coisa, a criança pode falar, só que não ter intenção não tem comunicativa. função, né? Fala, não é. Sem Que é a função. qualidade e a quantidade, né? Não é só a Exatamente. quantidade do quanto que ela fala, é a E qualidade. E é aquilo que as pessoas falam assim, meu filho não fala, mas ele fala em inglês, ele conta em inglês, ele sabe todas as cores. Aí eu já vi gente falando assim, ele sabe falar, mas ele não sabe o que é. Tipo assim, ele sabe... Ele não sabe se ele fala, comunicar. ele fala lá o black, mas ele não sabe que isso aqui é black. Tanto né? é que no DSM-5 tá bem claro que o primeiro critério é a alteração na comunicação e interação social. Não é na fala, é na né? comunicação. Então, de E fato... a gente confunde muito isso. Muito. É porque até então não falava muito da qualidade, a gente falava só da quantidade. Ou é verbal ou não verbal. Agora está começando a falar por quê? Porque agora está surgindo não, sempre existiu, mas está muito evidente. Ecolalia é uma coisa que aparece muito, tanto tardia, imediata, mitigada. Então, tem todos os tipos de ecolalia, né, que está mais presente no dia a dia, que é uma coisa que não tinha. Então, a criança às vezes fala, Eu acho que a quantidade conversa, de informação, mas ela né? repete a pergunta, né? Ela às vezes não tem troca de turno, né? Eu falo, você fala, depois você fala, eu falo, aquele diálogo. Ou ela fala do mesmo assunto. Então, tem que avaliar tudo isso. É mais ou menos isso, doutora? Desde pequenininho? E Nossa, nem me fala lembrar
tanto linguagem, a comunicação ela pode ser verbal ou não verbal também. Tem crianças que não falam, mas se fazem entender através de gestos, né? E tem crianças que podem falar, né? Como vocês falaram, sabem inglês, sabem outros idiomas, hiperlexia, às vezes até leem, só que elas não têm intenção, não têm função. Exatamente, isso é algo que a gente tem que se atentar. Sorriso social também. O sorriso social, ele já começa... É uma das primeiras coisas que a gente já investiga. Então, vocês me perguntarem. O que é isso, doutora? Fala um pouquinho de sorriso social. Isso eu acho importante. É um dos primeiros sinais que a gente tem que estar atento. A criança, quando nasce, ela tem um sorriso que é reflexo. Então, é um sorriso, muitas vezes, dormindo. Aquelas ou exatamente. Às vezes, eu tenho uma foto da minha filha, logo que ela nasceu, que ela deu um sorrisinho assim, reflexo. O sorriso social é em resposta ao outro. É quando ela realmente te vê e ela sorri para você. Então, ela é um sorriso direcionado. O sorriso social já pode aparecer, já se espera, né, que apareça em torno de 2 meses de idade. Então, uma criança que a gente já pode aplicar escalas a partir dos 4 meses de idade. Então, já vou falar. A partir dos 4 meses de idade, a gente já pode avaliar um bebê para ver se ele tem risco para TEA. Então, a gente vai avaliar se esse bebê tem ou não sorriso social. E tem crianças com autismo que têm sorriso social, muitas vezes, principalmente diante de estímulos sensoriais. Quando alguém faz uma palhaçada, quando ele vê algo legal, mas às vezes é muito mais sensorial do que social. E aquela gargalhada sozinha, do nada? A gente não conta tanto. Não, mas tem muito isso, né? Tem muito autista que tem. Tá O Álvaro tinha muito isso. A criança fica rindo da minha cara, né? Eu só faço palhaçada com elas. Não, mas ele tinha isso, ele dava mas não era em resposta a algo, né? Não. Esse a gente não conta. Tem que ser social, tem que ser quando vê alguém. O social, que é quando ele reconhece alguém, é o melhor. É o que mais a gente marca que a criança está dentro do desenvolvimento. Quando ela ri diante de palhaçadas, outros estímulos... É diferente. É principalmente quando ela reconhece, eu tô te vendo, você chegou. É quando ela percebe o outro. Isso, bebês muito pequenos já têm, então é um dos sinais. Doutor, e quem que aplica essa escala em bebê? É o médico? Podem ser psicólogos também. Ser psicólogo. Na verdade... Mas é com os pais, né? Com o pai e a mãe, né, ou quem cuida, sempre tem que estar junto na aplicação dessas escalas. Então, as escalas que eu mais utilizo com bebês é a PREO, que foi uma escala desenvolvida na França, em que obrigatoriamente quem cuida da criança tem que estar junto, porque eu não vou avaliar só a criança, eu vou avaliar como ela interage com quem cuida. Normalmente a mãe, então eu vou falar a mãe. Então a gente vai observar se ela se oferece para a mãe. A criança, ela tenta seduzir a mãe. Ela levanta a barriguinha, ela dá um sorrisinho. Se a mãe fica séria, ela fica tentando, ela tenta chamar a atenção dessa mãe. Ela pega a mãozinha, ela vira o rostinho da mãe. Então, a gente vai perceber a interação da criança com quem cuida dela. Então, é fundamental que os pais estejam juntos. A gente pode aplicar tanto para 4 meses como para 6 meses. Nossa, muito cedo. É muito. Bebê, por isso que eu falo. Quando eu estou falando em bebê, eu não estou falando de 1 ano e meio. Eu estou falando de neném. E a gente não vai dar o diagnóstico de autismo, mas a gente vai avaliar o risco para autismo. Né? A suspeita. Às vezes, é uma criança que poderia desenvolver um autismo nível de suporte 3 e com a intervenção tão precoce, ela vai ter mais funcionalidade. Talvez não vai apresentar nada lá na frente. Vai estar dentro do espectro, mas não vai ter... Sempre vai estar dentro do espectro, né? Uma coisa que às vezes algumas pessoas falam eu vou tirar do espectro. A gente nunca vai tirar. Mas a gente vai conseguir aumentar a funcionalidade. Eu acho que o objetivo o que acontece, ela pode esse, transitar entre os níveis de suporte, né? Exatamente. Pode regredir também, doutora? É muito, não? Pode. Acontece muito isso? Um trauma. Pode acontecer, e assim, eu não vejo tanto, porque normalmente os pacientes que estão com a gente, eles estão acompanhando, né? Estão sendo acompanhados. Mas tem muitas crianças que, após um tempo, principalmente na adolescência tem um descuido maior. Eu acho que os pais já estão cansados de levar para as terapias, os profissionais, por exemplo. Já não sabe o que fazer, já tentou de tudo. Porque hormonal também da criança. Exatamente. Daí a gente pode ter, sim, algumas perdas.
Tem poucos profissionais que atendem adultos, né? Pouquíssimos. Na verdade, quase não existe. E os neuropediatras ou os psiquiatras da infância e adolescência muitas vezes não atendem adultos. E tem muito profissional que fala assim... Oportunidade de trabalho para vocês. Trabalhar com autistas adultos, porque está em falta esse tipo de profissional no mercado. Então, vocês têm muita chance de ganhar um bom dinheiro com isso. Bem isso. Não, e tem muito profissional que fala o seguinte... quando fizer 12 anos eu não vou atender mais. Poxa, como que não vai atender mais? Porque 12 anos já é pré-adolescência e eu só atendo até... Você imagina, é o pior momento, né? Não é verdade? Acontece muito isso. É uma transição. Ontem eu encontrei uma amiga, tem um filho adulto já, está com 18 anos. E eu perguntei para ele, falei assim, e a escola? Já terminei. Ponto. Já terminei. Ele terminou o ensino médio e ele respondeu, já terminei. Então, assim, é como se não existisse essa... Né? Isso é uma transição. E para ele é muito difícil essa transição. Porque até então ele está sendo acompanhado, ele está tendo mediação, e dali para frente talvez ele não tenha mais. Então, assim... E daí, mudando um pouco o foco de bebês, mas que eu acho muito relevante a gente falar, nessa idade vão surgir outras demandas muito importantes. Sexualidade, socialização, relacionamento, trabalho. Então, assim, é uma fase tão importante da gente dar esse suporte, né? E principalmente porque, assim, a gente trabalhou 1 ano num grupo da Unifesp, justamente sobre vida ocupacional e relacionamento. E, assim, o quanto é difícil em qualquer lugar, porque, assim, o objetivo do nosso trabalho era falar sobre empregabilidade, mas falar para quem não quer ouvir. Porque, assim, porque quando você... só de você querer falar sobre, você não fala assim, ó, na sua empresa, quando você vai tentar falar sobre isso, eles já acham que você vai fazer uma cobrança sobre a vaga e não falar, ó, existe possibilidade, a gente pode te ajudar. Então, assim, é muito difícil. E a questão de relacionamento também, porque eu falo assim, qual que é o objetivo do que a gente está fazendo aqui? Quando a gente está fazendo um trabalho desse, eu não sei quem que está ouvindo lá fora, mas o objetivo é que o maior número de pessoas escutem. E quando você escuta falar sobre, você começa a entender a possibilidade dessa pessoa se desenvolver e chegar na fase adulta e ser um profissional que vai estar trabalhando, que vai conviver na sociedade, que não vai ter uma dependência como a gente pensa, que a grande maioria das pessoas pensa que o autista ele vai ser dependente. Não por acaso, um dos homens mais ricos ou mais rico do mundo mais rico, né? É o Elon Musk. Ele falou no Saturday Night Live, ou seja, né, não é especulação, ele falou. Diferente do Messi, né? Exatamente. Ele tem um autismo nível de suporte 1, provavelmente, não sei. Mas ele é um dos homens mais bem-sucedidos do mundo. E com certeza teve muitas dificuldades na vida, no percorrer da vida dele. Sim. Com certeza. Com certeza sofreu bullying, com certeza passou. E a família também, né? A mãe. Mas entender isso para todas as crianças, né? Eu dou aula no curso de medicina, a gente pergunta muito as dificuldades da criança. E eu sempre falo, a gente também tem que perguntar as potencialidades. Sim, porque às vezes... Você tem que trabalhar a potencialidade. Num gráfico, eu não consigo mais reduzir as dificuldades, mas eu consigo aumentar as potencialidades. E as potencialidades pode ser uma oportunidade dessa pessoa crescer e ter uma ocupação. Não, ele pode ser o melhor naquilo. Exatamente. Né? É uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, que é um pouco diferente do Brasil. Lá eles focam muito no potencial dessa criança, inclusive até no hiperfoco. No Brasil é diferente. Eu sinto que no Brasil, alguns terapeutas, claro que não são todos, e eles procuram eliminar o hiperfoco ou trocar, sabe? Eles não dão a oportunidade, por exemplo, do hiperfoco ser uma coisa produtiva para a pessoa, como né? se fosse uma coisa que fosse uma diminuir, coisa, não... E aqui no Brasil eu sinto que tem muito isso. Nos Estados Unidos já é bem diferente. Tanto é que tem muita gente na área tecnológica lá, no Vale do Silício, que são... Tudo autista. Autistas, são muitos. Não sendo algo de automutilação, alguma coisa que vai fazer mal para essa criança em relação ao hiperfoco, não vejo tanta necessidade dela mudar, tirando que ela mesma não goste, tirando eu.
Tirando o exemplo, E quando a gente fala em potencialidade, eu acho que tem a ver com diagnóstico precoce em bebês, porque muitas vezes a resistência das mães é: o meu filho não tem nada, ele é perfeito. Sim, nós falamos isso. Ele vai continuar sendo perfeito se ele tiver autismo. E ela poder ouvir, né, que esse bebê ele vai crescer, se tornar um adulto e pode ser muito funcional, eu acho que ajuda até na aceitação do diagnóstico, que é uma grande dificuldade que nós como médicos temos. O futuro dessa criança vai depender de como essa mãe e esse pai vai conduzir. Né? Porque essa negação, a gente falou sobre isso no outro podcast, é bem aquela coisa: meu filho é autista, mas ele é muito inteligente. Tá, eu já discriminei ele no primeiro momento, porque eu já falei que ele é autista, mas ele tem um potencial. Então, assim, o preconceito já parte, né? Foi o que a gente falou lá atrás, né? Como é difícil, que nem hoje, para um adulto aceitar um diagnóstico de autismo. Mas tudo vai depender, não é do diagnóstico. Eu falo assim, o diagnóstico ele tem que vir hoje para uma criança para você entender que esse diagnóstico vai ser a diferença na vida dessa criança. É como se você traçasse um planejamento de vida e que naquela vida ele vai ter que ter todos aqueles passos para que aconteça. Você já está traçando isso, né? Você usou uma expressão que eu acho fantástica, né? Às vezes a gente fala em plano terapêutico quando a gente trata uma criança. Eu acho legal a gente pensar em plano de vida. Sim. Eu falo assim que o diagnóstico do Antônio, ele mudou o meu conceito de vida no sentido assim: Lília, cheguei à conclusão, fechei o diagnóstico do Antônio. O Antônio não era autista, né? Porque não tinha mudado, ele tem síndrome de Asperger. Tá, e o que eu vou fazer agora? Lília, você vai conduzir a vida dele. Só isso. Não existe medicação, não existe nada que faça mudar o que já foi feito até agora. Então, assim, mas eu aceitar aquilo naquele momento fez toda a diferença na nossa vida. E para acalentar um pouco o coração de todas as mães e dos filhos também, nunca o filho real é igual ao filho idealizado. E que bom! Nunca! E que bom! Nunca, em todos os sentidos. Né? Eu, com certeza, não sou a filha que minha mãe idealizou. Eu sou diferente. Porque quando a gente idealiza algo, aquilo não tem um contato com a realidade. Mas que bom. Que eu quero, né? Exatamente. Não é aquilo que a criança que vai nascer quer ser. Nunca o nosso filho, nem a gente, vai ser o filho que a mãe idealizou e tá tudo bem. Fala, Antônio. Tem a pergunta especial para fazer? Não lembro se tinha alguma pergunta especial, porque a gente já falou bastante. Acho que cobrimos vários dos temas que a gente tinha pensado em falar Doutor, hoje. alguma coisa que ficou de você falar? Obrigada por me cortar. Não, amor, desculpa. Não, mas pode falar, por favor. Pode seguir nesse sentido, se tiver alguma coisa mais a falar nesse sentido. Eu acho que só reforçar, Antônio. Se quem assistiu o podcast entendeu que é possível o diagnóstico muito antes dos 3 anos de idade, com certeza a gente vai estar transmitindo uma informação de utilidade pública. Eu acho que esse foi o objetivo do podcast de hoje. Então, diante da doutora já ter nos agraciado com a fala de hoje dos bebês, ela já nos deixou, né, aberto para ela vir novamente falar sobre autismo, que ela adora. Então, assim, a doutora vai preparando um tema bem legal, que seja tão bom quanto esse de utilidade pública, né? Que eu acho que, assim... Uma conversa livre mesmo envolvendo esses temas, que a gente já fluiu bem. A nossa fala, que nem eu e a Michelle, a gente pensa muita coisa muito parecida. Não posso falar o Antônio, porque o Antônio faz parte do pacote que nós estamos fazendo por eles. Mas quanto mais a gente tem oportunidade de fala, né, porque eu acho que o nosso objetivo é esse, falar sobre. E quando a gente fala sobre, a gente está fazendo com que pessoas escutem o que a gente está falando. E, às vezes, a gente querer falar para a pessoa, talvez a pessoa não vai ouvir da gente. Por mais que a gente tenha experiência em ser mães, porque nós somos mães. Mas, assim, quando um profissional vem aqui e contribui, a fala dele, né, tem como fala, uma chancela ali, vamos carimbar, assinou, existe um profissional falando, ele estudou, cientificamente aquilo está comprovado. Então, assim, é muito importante, eu acho que isso só tem a acrescentar em tudo aquilo que a gente
o nosso objetivo. E assim, como mãe falando, eu lembro que quando eu estava na época da suspeita do diagnóstico, que estava como suspeita, o médico passava como suspeita, eu já estava nessa fase de pesquisa, né? De procurar o que está acontecendo, o que é isso, o que não é, o que faz, o que não faz. Então, eu acho que esse canal do podcast é para isso. Né, para o pessoal entrar, assistir, escutar, passar para outras pessoas, manda link, se inscrevam, perguntam. No YouTube tem a parte de comentários e perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar, manda que a gente a doutora vai poder doutora. ajudar a gente, né, nas perguntas. Relatem sobre as histórias de vocês. Acho que é importante a gente relatar, porque a gente desabafa, né? Falar, mas meu filho não falava, eu estava igual a Michele. Eu estava procurando, ninguém falava nada. Eu acho que esse contato é importante, né, Antônio? Com certeza. Doutora, queria agradecer, então, mais uma vez, né, Obrigada pela participação do nosso podcast. Foi muito legal. Eu falei que seria mais ou menos uma conversa, né? Não foi mais ou menos, foi inteiramente uma conversa. Foi, o objetivo é ter uma conversa. Mas foi muito melhor assim, porque eu acho que na forma de aula expositiva pode se tornar muito cansativo para quem está ouvindo. E a forma de conversa é muito mais acessível. Eu acho que assim, às vezes a pessoa ela não tem a oportunidade de perguntar da forma como ela quer. Né? E eu falo assim, a gente acaba tendo os relatos que a gente recebe, então assim, a gente pode usar o relato que não estamos falando de pessoa, das pessoas. Mas eu acho que é muito importante, porque a nossa vida, querendo ou não, ela é autismo 24 horas, né? Vocês convivem com o paciente no consultório, mas a gente vive esse dia a dia. Então, assim... E as mães e os familiares nos obrigam a estudar muito mais. Sim. Porque é muito comum eu receber um questionamento de um artigo, de uma coisa nova que eu nem estava sabendo, e são os pais que trazem. Então, é importante, porque vocês estimulam a gente, enquanto profissional, continuar estudando e se atualizando. Até porque, para a gente vir aqui, nós temos que saber do que nós vamos falar, né? E de quanto isso é importante. Mas, doutora, obrigada. Muito obrigado a todos os que estão assistindo. Muito obrigado novamente por estar junto com a gente. Mas venho fazer um lembrete que eu devia ter feito no começo de nosso podcast, de se inscrever no canal, de seguir todas as... Sininhos. Não, é que eu ia falar de seguir semanalmente, mas a gente tá fazendo mensalmente. Enquanto Por enquanto estamos fazendo mensalmente as nossas lives, nossos podcasts, porque ainda não são ao vivo, mas temos planos para no futuro ser ao vivo. E por isso, desejo marquem o sininho, se inscrevam, mas principalmente compartilhem com seus amigos e com pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar de saber isso, porque espalhar essas informações, divulgar isso é sempre essencial para cada vez mais pessoas poderem ter os frutos e os benefícios disso. Mas com isso, agradeço a todos por terem assistido a gente, agradeço a presença de pessoas ilustres que estão ao meu redor e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Bom.